Para começar essa conversa, eu queria colocar uma questão que talvez vai ser colocada para todos os convidados desse módulo, né, sobre roteiro. E como você define um roteiro? O que é um roteiro? Para que serve um roteiro no processo de produção de um filme? Eu acho que tem duas funções bem importantes. Uma é uma rota mesmo, assim, né? Um negócio de rota de viagem. Eu acho que o roteiro, antes de qualquer coisa, para mim é isso. É eu entender de que lugar que eu estou saindo, para onde que eu estou chegando. O percurso é importante, mas eu acho que o percurso ele é meio definido por esse ponto de partida e o ponto de chegada. E eu acho que tem uma outra coisa que é bem importante do roteiro, dependendo dependendo de que tipo de filme que você está fazendo, que é se comunicar com quem está manufaturando o filme, assim, né? Acho que o roteiro tem essa coisa de que você pode dividir com toda a equipe. É um documento comum, né? A partir do qual a gente trabalha. Agora, para mim é só isso, assim. Eu acho, quer dizer, isso já é muita coisa, mas eu acho que o roteiro eu acho que tem 3 roteiros no filme. Tem um roteiro na hora que você começa a pensar na ideia, que você escreve, né, com letras, e tem frases, e tem cabeçalhos de cena, e tem diálogo ou não e tal. E aí tem um outro roteiro que é quando você começa a filmar, que eu acho que é um outro momento ali. Eu acho que um outro roteiro se coloca mesmo para quem está fazendo o filme. E aí tem um terceiro momento que eu também eu chamaria de roteiro, que é a montagem, para mim, que é escrever, né, sem ser com palavras, assim. Geralmente eu acho, pelo menos para mim, assim, eu acho muito bom esquecer os 2 momentos anteriores, a filmagem, o que você pensou. Evidentemente que tem sempre uma questão fundadora conceitual, assim, do que você quer dizer, mas eu acho que é importante esquecer essas 2 formas de organização narrativa ou do trabalho e partir para uma terceira, que é a montagem. Então, acho que o roteiro, a priori, é isso, assim, eu acho que ele te dá essas diretrizes, mas eu acho que é sempre importante deixar ele vivo, né? E eu sou muito contra essa coisa da filmagem para cumprir o roteiro e da montagem para cumprir o roteiro. Assim, eu acho que quando você tem isso, tem um monte de acidente que acontece no meio do caminho que se perde, que não acontece, na verdade, né? Eu, aproveitando esse gancho do acidente, eu citei aqui na apresentação um termo que eu achei super curioso e talvez define muito, de uma forma muito contundente, momentos ou imagens que tem nos seus filmes, que é o acidente cinematográfico. Como se dá nesse processo de racionalização, digamos assim, da escrita, porque para criar esse documento compartilhado, um documento de comunicação, nesse estágio, né, é possível o acidente cinematográfico, ele só acontece na filmagem? Primeiro, eu acho que ela se dá entre o roteiro e a preparação. Então, um exemplo clássico aqui desse roteiro vocês acabaram de ver o filme, o personagem do Donato, quando ele está 10 anos depois, quando o irmão vai atrás dele, o irmão encontra ele limpando um aquário, né? Aquilo nunca estava no roteiro, aquilo nunca existiu no roteiro, entendeu? Até seria bom se tivesse, assim, né? Eu estaria super feliz, mas não estava, era outra coisa que ele fazia. E a gente passou muito tempo discutindo o que é que esse cara que foi embora, que foi para um outro lugar, que foi ter uma outra vida, será, primeiro, que ele tem que fazer uma coisa igual que ele fazia aqui? Será que ele tem que fazer diferente? Quais são as permanências e quais são as rupturas? E, honestamente, eu não estou brincando, não. Eu nem me lembro o que era no lugar desse aquário, mas não era um aquário. E aí, quando a gente estava fazendo pesquisa de locação, essa questão estava muito em carne viva assim, para a gente, porque eu me lembro que o que a gente tinha não era tão bom. E aí, numa pesquisa de locação, numa visita de locação, a gente passou por esse hotel que eu, honestamente, não conhecia. Assim, foi o diretor de arte que passou, fez umas fotos, me mostrou, e aquilo imediatamente entrou no roteiro. Então, eu acho que o papel escrito e tal, ele não... O papel escrito é âncora, né? Está ali para ancorar mesmo, mas eu acho que você tem que estar sempre... Acho que tem que ter sempre uma insatisfação com o que está ali. Eu acho que é isso que faz com que o processo fique sempre vivo, assim. Mas isso é um exemplo claro que eu acho que esses acidentes não se dão na escrita.
Porque eu acho que a escrita é sempre um ato de precisão, principalmente no roteiro, né? Porque o roteiro, na verdade, é um documento de planejamento, né, cara? Eu acho que uma das grandes broncas com a narrativa mesmo é porque eu acho que com a narrativa clássica, cinematográfica, oriunda do romance, oriunda da dramaturgia teatral, linear e tal, é que sempre o que me frustrava é que eu um pouco conseguia prever o que ia acontecer, assim. E às vezes é bom, né? Às vezes num filme de suspense, isso é muito bom, tem uma engenharia ali. Mas mais do que isso, para mim, o que me incomoda em geral nesse sentido é quando você consegue ver a arquitetura do negócio, assim, né? Você consegue ver as regras do jogo. Eu acho que sempre que você vê as regras do jogo, eu acho pouco sexy, sabe? Quando você entende alguém completamente, não é muito sensual, assim. Não é igual quando tem um mistério, né? E eu acho que é bom ter... É até bacana você partir da questão mais clássica da narrativa, mas eu acho que é tão importante se apropriar disso e tornar disso uma caligrafia própria. O teu filme ele é dividido em três blocos, separado por 2 elipses, uma delas bem radical. Eu queria saber que recursos de roteiro são necessários ou foram necessários para que esses blocos se relacionem, né? Para que eles se comuniquem. O roteiro era, na verdade, um roteiro com 4 capítulos. O roteiro começou com um roteiro com 4 capítulos, onde havia um equilíbrio grande entre o personagem do irmão mais novo e do Donato. Então, o roteiro ele começava com o irmão mais novo antes de ir para a Alemanha. Depois a gente cortava e tinha um segundo capítulo que era o Donato e o afogamento e todo o encontro com o Conrad. O terceiro capítulo era a vida deles lá, ele ter ido embora e tal. E o quarto capítulo é como é agora. Isso durou 2 anos, esse roteiro. Foi muito lá na frente que a gente mudou isso. Aí aconteceram algumas coisas, né? A primeira coisa é que era estranho, assim. Eu sempre tenho um problema grande com a questão do flashback, assim. Ele começava no presente, depois ele ia para o passado, ele voltava para o presente. Tinha um samba ali que eu achava que não estava bem construído, assim, né? E aí, num determinado momento, num ato de muito intuitivo, assim, eu derrubei o primeiro capítulo do filme e decidi que se o filme chamava-se Para do Futuro, que ele tinha que sempre andar para o futuro, né? Que ele não tinha que ter esses movimentos de idas e vindas no tempo. Então, isso foi uma primeira decisão. A questão das elipses foi super complicado, porque eu nunca tinha trabalhado com isso antes, não tinha noção de como é que isso funcionava. Porque não é só elipse temporal no sentido conceitual, né? A elipse temporal ela tem um monte de consequência física, né? Como que esse cara vai estar daqui a 10 anos, entendeu? Tem um monte de coisa ali. Como é que você caracteriza esse personagem? Como é que você faz com que eu acredite que isso aconteça? Aí o roteiro ficou com 3 capítulos e eu disse assim, curiosamente este roteiro tem 3 personagens. Será que tem uma coincidência aqui? Porque isso não foi exatamente mapeado dessa maneira. E era isso. Aí a gente começou a reconstruir o roteiro no sentido de que tinha uma parte que era a perda, né? A grande perda lá, o que impactava nesse personagem do alemão. Depois você tinha a ida do Donato para lá, né, que seria o segundo capítulo, e a terceira parte seria uma parte que seria a ida do irmão mais novo para a Alemanha. Aí, o que aconteceu? Tem 2 coisas que aconteceram. Só para falar um pouco dessa questão das elipses, assim, né? A gente fez uma montagem que era exatamente assim, que era uma montagem pós-roteiro, onde você tinha quebra de ponto de vista. Você tinha um ponto de vista do alemão, um ponto de vista do Donato e um ponto de vista do Ayrton. E por mais que isso parecesse rigoroso e bom de ser feito, não funcionou. Então, foram ajustes que a gente foi fazendo assim no decorrer do processo. E como eu tinha dito para você lá fora, o roteiro tem também... Ele foi mudando muito no sentido de que a gente filmou primeiro a Alemanha e era para filmar o Brasil imediatamente depois, por conta de agenda dos atores e tudo. E choveu muito naquele ano no Ceará, e então a gente não pôde. A gente acabou de filmar em abril, era para continuar filmando em maio. E como choveu muito, a gente interrompeu a produção e voltou a filmar em setembro. Então a gente teve 6 meses, mais ou menos, entre a filmagem da Alemanha e a filmagem do Brasil. E eu já tinha montado o material da Alemanha, assim, quando eu fazia o Brasil. Então, foi muito bom para poder reescrever, inclusive, o que a gente tinha inicialmente
previsto para fazer no Brasil. Mas as elipses é isso, assim, mil questões, né, cara? Coloca data, não coloca data, telegrafa, não telegrafa. E aí eu acho que a gente fez uma coisa que eu particularmente gosto muito, mas eu não tenho absoluta certeza se funciona ou não, que foi demarcar isso com esses capítulos, assim, né? Porque eu acho que a elipse ela funciona de maneira muito suave, de maneira muito bacana na literatura, porque você imagina, né? No cinema, na hora que você coloca em cena e você... É bem mais complicado. Então eu imaginei que ao invés de colocar as datas, o tempo que passa, que a gente poderia fazer essas quebras com esses capítulos que remetem um pouco ao romance, à literatura, que é um pouco o lugar onde eu acho que essas elipses são construídas de maneira mais elegante mesmo, né? Mas o roteiro que a gente filmou é completamente diferente do filme. Tem nada, mesmo essa coisa que eu escrevi do Brasil, quer dizer, completamente diferente é um exagero, mas estão lá os 3 capítulos, estão lá as mesmas elipses, o tempo é o mesmo, são 8 a 10 anos entre o momento que um some ou não, são 3 anos, 3 meses mais ou menos entre a primeira parte e a segunda parte. Isso era outra coisa importante, que tem tempos diferentes. Entre a primeira parte e a segunda parte são 3 a 6 meses. Entre a segunda parte e a terceira parte são 8 a 10 anos. Então também como é que você constrói isso? Tem uma coisa do tempo, né? Tá do beat mesmo, assim. E aí eu ficava numa hora bem alemão e dizia assim, mas cada parte tem que ter um número exato de minutos, assim. Aí a minha montadora falou, você tá ficando louco, não tem o menor sentido isso. Cada parte tem que ser... Mas era delicado, como é que você cria uma métrica, né, para um negócio que tem 3 partes e essa métrica ela é absolutamente diferente em termos de tempo matemático, né? Então a questão era como é que você consegue encontrar um tempo emocional e não um tempo matemático para cada capítulo. Ainda na questão das elipses, elas existem dentro dos blocos, né? E eu vejo como um empurrão, né? Por exemplo, do corredor para a primeira cena de sexo dentro do carro. E eu acho que tem a ver com um pouco da busca dessa masculinidade, não só como questão de gênero, né? Mas de existência mesmo. Esse sentimento de estar sendo empurrado, né? Às vezes, durante o filme, como o próprio irmão empurra o outro quando sai do elevador. Você quer falar sobre isso? A ideia era que vocês imaginem o que aconteceu entre um momento e outro, assim, que eu não precise contar todos os passos. E isso era uma questão, elipse, lacuna. E a outra coisa que era... Eu acho que aquela cena que o irmão que bate na bike, entra de cabeçada nele e tal, eu acho que ela é emblemática da própria toada do filme, né? O filme ele tem interrupções no meio de cena, ele tem um negócio que é todo feito... Porque como ele tem várias cenas que são cenas de distensão, né? São cenas onde o personagem não faz nada, que ele simplesmente está ali, que ele olha para cima, que ele está um pouco... atordoado mesmo, assim, né? Então, para mim, o que a gente também tentou fazer é dar esses talhos, assim. Eu imaginava sempre que o filme, quase como um slideshow, assim, que a gente dava umas facadas no filme, né? E tem facadas no sentido mesmo, assim, tá aqui, o som tem um corte abrupto. Não sei se vocês viram, mas nunca tem fade de som de uma cena para outra, nunca tem fade de imagem. Eu sempre imaginava que era como um escultor que pega o negócio e faz pá, pá, pá. E aí eu acho que isso também criou uma toada assim dentro do filme que era importante, que também tem a ver com as elipses. Mas, por exemplo, essa cena que você mencionou do que eles estão transando dentro do carro lá, que é um bang bang total, assim, né? Depois que você sai do hospital, aquela cena nunca foi pensada para ser ali. Aquela cena ela foi pensada para ser no lugar mais careta do mundo, que é encontra, simpatiza, dá um beijinho, sai para jantar e depois faz um amorzinho, entendeu? E aí quando eu fiquei vendo aquilo, eu falei, não, mas a vida não é assim, entendeu? Né? Vamos combinar? Né? Se é assim, é muito sem graça, entendeu? Então, eu falei, pô, é tão bonito. E aí, mas foi difícil, assim, isso era importante, ideologicamente era importante, assim, porque a gente está falando aqui a gente está falando de amor romântico, mas a gente está falando de um amor romântico que é fruto de uma paixão física mesmo, ali, de um encontro físico. E aí eu troquei a cena de lugar e a sensação que eu tinha, eu falei, será que vão achar que está faltando, agora falando coisa de velho, né? Está faltando uma bobina, está falando um rolo do filme aqui, será que as pessoas vão achar que o projecionista trocou de rolo, não sei o quê? Mas foi um risco, assim, na verdade eu não tenho certeza se isso funciona ou não funciona, mas eu acho que foi um negócio que a gente quis tentar e aí nos ajudou muito a entender como organizar dali para frente. Porque na hora que você toma a liberdade de fazer um negócio desse, você toma a liberdade de fazer um monte de outras coisas a partir dali, que foi muito bom para o filme, entendeu? Na hora que você muda esse negócio de lugar,
em que você faz uma elipse tão radical. É muito bacana você falar das elipses dentro de cada capítulo, elas realmente estão ali. Agora imagine bem, quem viu meu último filme, foi uma libertação total, entendeu? Porque o último filme era uma noite, cara. Era um, como é que chama? Uma camisa de força narrativa, assim, sabe? E aqui foi muito bacana poder dar esses saltos ou fazer essas. Outra coisa que também foi muito bom, no sentido da lacuna e não só da elipse, por exemplo, a gente filmou a mãe do Donato, que eu não sou doido, entendeu? A gente foi lá, filmou, tem a cena, ela fala, não sei o quê, né? Não tem despedida, mas está lá o personagem. E aí, de novo, eu falei, não, mas é tão mais bonito se a gente imaginar quem é essa mãe, mais do que a gente ver quem é essa mãe. Tudo que a gente filmou dela ficou ruim. E isso é importante. O acidente, ao contrário, também é ruim no cinema, entendeu? É importante você ter a sabedoria de quando você filma um negócio, que você olha. Não é bom. Não é porque tinha no roteiro que você tem que estar dentro. E geralmente, quando você filma e fica ruim, é porque no roteiro já tinham questões, assim. Então, essa elipse emblemática assim do começo do filme, ela nos ajudou muito a ter liberdade de jogar coisas fora, de dar saltos ou de se estender um determinado momento da história. Eu queria trazer essa área toda que a gente está falando sobre e trazer para a questão do fluxo, que eu acho que é muito mais importante no filme do que a continuidade em si, a continuidade mais clássica, né? E como que isso pode ser pensado no roteiro para que depois, enfim, eu sei que isso é uma construção que se dá mais na montagem, mas o que pode ser feito já nesse primeiro momento no roteiro para favorecer esse momento de criação pós-gravação, né? O negócio do fluxo, eu vou te ser muito franco. Você sente isso no roteiro, você desenha isso no roteiro, e o fluxo que eu estou falando é o fluxo do desejo do personagem, né? Não é nem do objetivo, da necessidade, é o desejo do personagem. Como é que o desejo do personagem vai ali, né? De um lugar para outro, da cena A para a cena B, para a cena C, para a cena D. Eu acho que isso é desenhado, de fato, no roteiro. E eu acho que a gente sente no roteiro quando é que funciona, quando é que não funciona. Mas a verdade dos fatos é que isso, de fato, é desenhado na matéria escrita. Nesse caso, da celulóide, ou no outro caso, enfim, na imagem em si. Então, eu acho que, para mim, o processo de montagem, antes de qualquer coisa, por isso que eu falo sempre que eu não gosto muito de ficar lendo o roteiro no processo de montagem, olha para o teu personagem e vê se ele vai daqui para colar, para colar, para colar, e se você acredita no percurso, no fluxo dele, assim. E isso é um pouco... Isso, para mim, é o tal do mapa de rota que eu falei antes do roteiro, assim, essa coisa mais do que... E aí você dá um jeito em tudo, entendeu? Você troca. Quando você acredita que o personagem vai daqui para colar e que ele deseja ir daqui para colar... E aí é por isso que eu fico muito na dúvida nessas coisas de fórmula e de como que o cara vai daqui para colar. Eu acho que tem que ter uma base, mas eu acho que se dá mesmo na montagem, assim, cara, na hora que você tem o corpo inscrito na celulóide, no espaço, com a luz, entendeu?